Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que vocês todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos concluir essa matéria sobre circuitos monofásicos ligados em série. Nós vimos o circuito resistivo puro, capacitivo puro, indutivo puro, vimos R mais L, R mais C, e hoje nós vamos ver o RLC, finalizando, portanto, essa primeira parte do estudo nosso de corrente alternada. Essa matéria, então, é a última matéria que vai cair na nossa próxima prova, tá bom? Então, bora lá. Bom, pessoal, nós temos aqui, então, um circuito RLC série, né? Então, nós temos todos os componentes RLC e vamos ver como é que é o comportamento desse tipo de circuito, tá certo? A primeira coisa que a gente faz num circuito desse tipo aqui é achar, né, o valor da impedância Z. O que é impedância Z? Vamos lembrar? Impedância é sempre uma resistência mais ou menos a parte reativa, na parte das reatâncias, né? Veja que nos exercícios anteriores nós só tínhamos R ou L ou R e C, né? Portanto, nós tínhamos R mais JXL ou R menos JXC. Nesse caso, nós temos dois, o positivo e o negativo. Nós temos o XL e temos o XC. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o XL, o módulo de XL. O que é XL? XL é 2πfL. E calcular o XC. O que é o XC? XC é 1 sobre 2πfC, né? Feito isso, calculado os valores aqui, nós agora podemos escrever a nossa impedância Z. Então, a nossa impedância Z desse circuito aqui acima vai ser a resistência do circuito mais JXL, né? Lembrem sempre que o XL sempre a gente atribui a parte positiva do número imaginário, mais JXL menos JXC, ok? Ou, se eu preferir, posso simplificar isso aqui, R mais J, que multiplica XL menos XC. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Se o XL for maior do que o XC, se o XL for maior que o XC, a parte imaginária aqui fica positiva, né? Se fica positiva, significa que o indutor ele tem uma predominância sobre o capacitor, ou seja, a corrente do circuito ficará atrasada em relação à tensão. Agora, se for o XC que for maior, se na hora que a gente fizer a conta aqui, ó, o XC for maior do que o XL, a parte imaginária do número complexo fica negativa. A gente diz então que o circuito tem uma predominância capacitiva. E se o circuito tiver uma predominância capacitiva, essa corrente aqui ela vai ser adiantada em relação à tensão aplicada, certo? Então, num circuito RLC, a gente precisa observar quem predomina, se é o indutor, se é o capacitor. Se é o indutor, a corrente fica atrasada da tensão. Se é o capacitor, a corrente fica adiantada da tensão. Tá certo? Bom, vamos ver aqui como é que fica o diagrama de impedância do circuito. Veja, eu vou passar a caneta aqui em cima para ficar mais fácil. Bom, aqui na parte real, a parte X aqui, né? Nós temos o resistor. Então está aqui a resistência do circuito. Esse valor de resistência aqui, a gente vai colocar ele aqui. Aí nós temos o valor do XL. Lembra que o XL é sempre positivo, né? Então aqui eu vou desenhar o XL. Vamos supor que o nosso XL está aqui, ó. Esse aqui seria o nosso XL, né? E para baixo aqui nós teríamos a reatância capacitiva, que é o XC. Então nós temos para baixo aqui o XC.
Pronto, tá aqui, ó, o nosso XC. Então, vocês observem bem aqui que nós temos no eixo Y dois vetores no mesmo sentido, né? E opostos, na mesma direção e sentidos opostos, né? Então, se são dois vetores, eu posso somar eles, né? Se eu tenho esse vetor XL desse tamanhão aqui e o vetor XC desse tamanho aqui, eu posso dizer que vai haver uma resultante do lado de cima aqui, que é a resultante, eu vou chamar, vou desenhar ela do lado aqui, vou colocar até com a cor diferente para vocês perceberem, né? Isso aqui, ó, essa aqui é a resultante, e vai ser quem essa resultante aqui? É XL menos XC. Gente, é claro que se eu fiz o XL maior que o XC aqui, foi porque eu fiz essa estimativa. Estou supondo que nesse circuito aqui haja uma predominância do indutor. É claro que se no circuito real a predominância for do capacitor, essa resultante de azul aqui, ela fica para o lado de baixo, ok? Bom, enfim, eu tenho o XL aqui para cima, que supostamente o módulo de XL é maior que o módulo de XC, portanto eu vou ter uma resultante para cima aqui que é XL menos XC. Essa resultante azul que sobrou aqui, compondo com o meu vetor R, vai dar para nós quem? A nossa impedância Z. Então eu tenho aqui, ó, essa impedância Z que nós temos aqui é exatamente resultado da composição vetorial da resistência mais a resultante entre XL e XC, que é XL menos XC. Então, compondo essa parte azul com o R aqui, vai dar para nós a nossa impedância Z, que vai ter um certo ângulo θ qualquer. Beleza? Ou seja, gente, isso aqui, né? Essa nossa impedância Z aqui, no final das contas, na hora que eu passar ela para a forma polar, eu vou ter um certo valor ρ qualquer com um certo ângulo θ qualquer. Beleza? Bom, como calcular a corrente? A corrente do circuito, como sempre, lei de Ohm, V sobre a oposição total do circuito, que é a nossa impedância. Portanto, nesse circuito especificamente, nós vamos ter uma tensão V com o seu ângulo alfa qualquer, dividido pela impedância aqui que nós acabamos de calcular, que é ρ com ângulo θ, né? Então, em termos de módulo, nós vamos ter V sobre ρ com ângulo de alfa menos θ. Beleza? Essa é a nossa corrente desse circuito aqui, tá? Então, se eu for traçar o diagrama fasorial, vou colocar aqui só a tensão e a corrente por enquanto, tá? Então veja, como é que fica a nossa tensão nesse circuito aqui? A tensão, lembrem sempre, né? Nossa tensão ela tem um módulo V qualquer e tem um ângulo alfa qualquer. Então eu vou dizer que a nossa tensão V está aqui, ok? Essa é a nossa tensão V, e esse ângulo aqui, ó, da tensão V, esse ângulo aqui em relação ao eixo de referência, nós estamos chamando isso aqui de ângulo alfa. Beleza? Ângulo alfa. Vou desenhar direito aqui. Esse ângulo, nosso ângulo alfa. Beleza? E a nossa corrente? A nossa corrente, ela tem um certo valor I qualquer, com esse ângulo aqui que eu chamei de ângulo φ. Eu estou dizendo, então, que eu estou chamando aqui o φ é o ângulo alfa menos θ. Então, esse ângulo da corrente aqui é alfa menos θ. Então, a nossa corrente aqui, no final das contas, ela pode ser escrita, né? Pode ser uma certa corrente I com o seu ângulo φ. Então, posicionando essa corrente aqui no nosso diagrama vetorial, fasorial, nós vamos ter a nossa corrente. A nossa corrente é essa aqui, ó. Vou tirar esse alfa daqui por enquanto. Vamos voltar aqui, peraí. Corrente com ângulo φ. Eu vou tirar o nosso alfa aqui só para não confundir, tá? Aí eu tenho aqui, então, o valor da corrente. Então, a corrente está aqui, ó.
essa é a corrente do nosso circuito, tá? Então o vermelho aqui grande é a tensão V e esse aqui é a corrente I. Ou seja, isso que eu fiz aqui é o posicionamento da tensão aplicada com seu ângulo alfa, né? Daqui para cá é ângulo alfa. Eu puxar aqui, ó, isso aqui é o nosso ângulo alfa, né? E eu tenho a nossa corrente aqui com seu ângulo φ. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo φ da corrente, beleza? Então eu só posicionei nesse diagrama de fasores aqui a tensão aplicada e a corrente resultante. Ponto. Agora eu quero descobrir também quanto que vale as quedas de tensão, né? Então esse circuito aqui, ele tem uma queda de tensão no resistor VR, tem uma queda no indutor VL e tem uma queda no capacitor VC. Vamos ver quanto é que vale essas quedas de tensão aqui. O que é VR, gente? VR é R vezes I. Lembrando que agora nós estamos trabalhando sempre com ângulos, nós vamos ter então R sempre ângulo 0 grau, vezes a corrente I com seu ângulo φ. Portanto, eu posso dizer que a nossa corrente, ela vai ter, a nossa tensão, desculpa, ela vai ter um módulo que é o produto de R vezes I, φ mais 0 dá φ graus. Então, essa é a forma da gente calcular a queda de tensão neste resistor aqui. E a queda no indutor VL? VL vai ser XL vezes I. XL vezes I, né? O que é XL? XL sempre tem ângulo de 90 graus. Vezes a nossa corrente, que é a mesma, o circuito é série. Então, nós vamos ter que a tensão, a queda de tensão no indutor vai ser o nosso VL, ele vai ser o produto de XL vezes I, com que ângulo? Ângulo φ mais 90 graus. Beleza? E a queda de tensão no capacitor? VC. VC é XC vezes I. XC, sempre ângulo de menos 90 graus. Então, XC tem ângulo de menos 90 graus. Vezes a corrente I com seu ângulo φ. Portanto, a queda de tensão no capacitor vai ser XC vezes I em termos de módulo, e o ângulo vai ser φ menos 90 graus. Beleza? Agora vamos pegar essas quedas de tensão e colocá-las aqui também no nosso diagrama fasorial. Veja só como é que vai ficar isso aqui, gente. Olha só. A queda de tensão no resistor. Veja que ela tem um valor qualquer, R vezes I, e com ângulo φ. Quem é o ângulo φ? O ângulo φ é o mesmo ângulo da corrente. Então eu posso dizer aqui, né, que a nossa queda de tensão no resistor está na mesma posição da corrente, o que é correto, né? Assim, nós não aprendemos que a tensão no resistor tem o mesmo ângulo da corrente, né? Se a corrente que está passando no resistor é a corrente I, então a queda de tensão tem que ter o mesmo ângulo, porque nós sabemos que tensão e corrente no resistor estão em fase. Então eu tenho aqui a posição da minha queda de tensão no resistor. E a queda no indutor? A queda no indutor, veja que ela está posicionada com o mesmo ângulo φ da corrente mais 90. Então veja só, o ângulo φ da corrente daqui mais 90 vai dar aqui, né? Ó, se eu somar 90 graus a partir daqui, somar 90 graus, eu vou chegar aqui. Então eu posso dizer que eu tenho uma queda de tensão no indutor aqui, ó. Esse VL aqui é a queda de tensão no indutor. Beleza? E a queda de tensão no capacitor? A queda no capacitor é o mesmo ângulo φ da corrente menos 90 graus. Beleza? Então, onde é que está isso aqui? Ó? Vai estar aqui, não é isso? Ó. Φ. Beleza? Aqui é o ângulo φ da corrente e a nossa tensão no capacitor está aqui. Agora veja que interessante. Veja que o fasor da queda de tensão no indutor, ela está na mesma direção do fasor queda de tensão no capacitor. Então, se eles estão na mesma direção, eu posso fazer a subtração direta de um pelo outro.
né? É como se eu tivesse uma força puxando para cá e uma força puxando para cá. Onde é que é a resultante dessas forças? Vai ser aqui, ó. Então eu vou ter nesse local aqui, nesse ponto aqui, eu vou fazer de verde aqui, nesse ponto aqui assim, eu vou ter exatamente a soma, né? Ó, nesse local aqui, eu tenho a nossa soma, subtração, aliás, de VL, que é esse vetor grandão, menos o VC. Então, a resultante é isso aqui. E o que é a tensão aplicada? A lei de Kirchhoff das tensões diz para nós o quê? A lei de Kirchhoff das tensões diz para nós que a tensão aplicada é igual a queda, a soma das quedas, mais VR, mais VL, mais VC. Agora, lembrem, nós estamos falando aqui de vetores, então isso aqui tudo é uma soma vetorial. Então, eu estou somando vetorialmente o VL com o VC, deu essa resultante de verde aqui, que é o VL menos o VC. Se eu somar vetorialmente essa resultante parcial aqui com o nosso VR, quem vai dar? A nossa tensão aplicada lá. Beleza? Então, esse tipo de circuito aqui tem esse comportamento. Tranquilo, gente? Deu para entender? Então tá. Bom, agora, vocês viram aqui que nesse caso especificamente, nós tratamos o seguinte: o XL é maior do que o XC, ou então o XC é maior do que o XL. Ou seja, o nosso circuito vai dar uma corrente que está atrasada da tensão, quando o XL prevalece sobre o XC, ou a corrente vai estar adiantada da tensão, quando o XC prevalece sobre o XL. E quando o XC é igual a XL? E aí, o que vai acontecer? Quando o XC é igual a XL, pessoal, é uma situação muito particular nos circuitos elétricos, que nós chamamos de ressonância. A ressonância num circuito elétrico, ela tem pontos positivos e pontos negativos, né? Para nós, aqui na área elétrica, na eletricidade de potência, ela é mais um problema do que uma solução. Em outras áreas, ela é mais solução do que problema, né? Vamos ver como é que isso funciona. Mais para frente eu vou explicar por que eu estou dizendo isso para vocês. A ressonância é um fenômeno que acontece em qualquer área da ciência. Ela pode ser uma ressonância mecânica, uma ressonância elétrica, uma ressonância magnética, né? Ressonância magnética, todo mundo já deve ter ouvido falar lá no hospital, né? Vai fazer um exame de ressonância magnética, né? Então, essa palavra ressonância, ela é muito importante para nós dentro da eletricidade. E, como eu disse, né? Na área da eletrônica, ela é uma solução. Para nós, na área de elétrica, ela é um problema. Eu vou explicar isso com calma para frente aqui. Mas o que é a ressonância? A ressonância é quando nós temos um movimento sincronizado. Um exemplo, quando você vai fazer, todo mundo já brincou de balanço, né? Aquela gangorra lá, aquele balanço. À medida que você coloca energia, né, você começa a empurrar devagarzinho, o balanço vai fazendo aquele movimento de pêndulo. Cada vez que a pessoa chega perto de você, você empurra um pouquinho, ela vai gerando uma amplitude maior. E se você sempre empurra, sempre provoca uma força de forma sincronizada, esse balanço pode atingir a ressonância. Quando um equipamento atinge a ressonância, ele aumenta muito a quantidade de energia, aumenta ao ponto de poder se autodestruir, né? Aqui eu vou passar um videozinho para vocês verem, um vídeo de uma ponte de Tacoma, que é uma ponte que foi construída nos Estados Unidos e ela foi destruída pela ressonância. O que aconteceu? Aquelas pontes suspensas, né? Então o vento batia, fazia exatamente igual esse balanço que nós falamos aí. À medida que o vento batia, ela ia aumentando a amplitude, aumentando, até que a energia foi tão grande que ela se destruiu. Então eu vou dar um exemplo aqui de ressonância mecânica, né? Depois nós vamos falar da nossa ressonância elétrica. Então assistam aqui, por favor.
Então tá aí a ponte de Tacoma, né, lá nos Estados Unidos. Vocês vão ver aí o que aconteceu com ela. Isso aí é um vídeo que está disponível na internet, né? Quando vocês quiserem procurar na internet, vocês vão achar lá de forma fácil. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Tá vendo? Isso aí são movimentos. As marés, por exemplo, elas podem gerar fenômenos de ressonância que pode, por exemplo, derrubar barcos, derrubar navios, né? Tombar navios, né? É lógico que todos esses tipos de equipamentos eles são calculados para as condições específicas, né? Mas caso aconteça um fenômeno natural, uma sequência de ventos que colidem nesses equipamentos, pode gerar um fenômeno de ressonância e destruir. Essa é a tal ponte. Observe aí a inauguração, aquela coisa toda, né? Isso aconteceu por volta dos anos 1940. No 7 de novembro de 1940. O vídeo é rapidinho, tá? Uns 2, 3 minutinhos só. Então vocês estão vendo ela, a ponte, ela, como é que ela está sendo movimentada, tá vendo? Esse é o vento que está batendo nela de forma sincronizada e ela entra em ressonância, ou seja, a frequência de balanço da ponte, ela vai coincidir com a frequência de colisão do vento. E quando essas frequências colidem, é o que nós chamamos de fenômeno de ressonância. Nessas situações, a energia ela é amplificada centenas, milhares de vezes e isso pode destruir muita coisa. Então veja aí, ó, o balanço da ponte. Vocês imaginam, né, o peso disso, né? E como que os fenômenos naturais eles são extremamente devastadores e potentes, né? Aí, gente, aqui entra o nosso estudo, né? Os técnicos, nós, engenheiros técnicos, é que temos que saber como calcular, como interpretar todos os fenômenos da natureza para a gente tentar evitar ao máximo acidentes, né? Então veja aí a ponte, né? Coitadinho do seu Zé aí, ó. Tá dançando na ponte aí. Olha um carrinho velho lá também, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai ser destruído tudo pelo balanço dessa ponte. Que isso aí é o mais clássico que nós temos de ressonância mecânica. E na verdade a ressonância o fenômeno é o mesmo, né? Tem na área mecânica, na área elétrica, tem em diversas outras áreas esse fenômeno pode ser observado. Aí é o fim da ponte, né? Ela balançou tanto que ela se autodestruiu. Ela não suportou as energias que foram acumuladas sobre ela. E aí entrou em colapso. É uma coisa incrível, né? Na nossa área de elétrica também, vocês vão ver, eu vou contar para vocês, né? Essa situação de ressonância, ela cria problemas seríssimos para nós se a gente não tiver o devido cuidado. Né? E nós vamos aprender como é que isso funciona, como é que essa ressonância funciona e como é que a gente deve ter os tais cuidados para que a gente não provoque problemas sérios, muito sérios. Pronto, está tudo destruído. Ok? Então, repetindo, pessoal, isso aí é uma ressonância mecânica, mas é o mesmo conceito que nós vamos falar aqui agora da nossa ressonância elétrica. Bom, então vamos continuar aqui. Bom, eu vou trazer novamente a figura para cá, para ficar fácil da gente ir conversando aqui. Tá aqui. Bom, pessoal, o que vai acontecer então? Quando há ressonância, vamos reescrever a nossa equação da nossa impedância Z aqui. A impedância Z, nós ouvimos há pouco, né?
Impedância Z é a resistência, né, mais J XL menos XC, ou XC menos XL, igual eu disse há pouco, depende de quem é maior do que o outro aí, tá? Mas o que é a ressonância? A ressonância acontece o seguinte, antes de falar da ressonância, quando o circuito tem o XL maior do que o XC, o circuito vai ter uma predominância indutiva, ou seja, nós vamos ter uma corrente atrasada da tensão. Quando nós temos o capacitor prevalecendo sobre o indutor, XC é maior e nós vamos ter uma corrente adiantada da tensão. E o que é a ressonância? A ressonância é quando nós temos o valor de XL exatamente igual ao valor de XC. Nós não temos predominância nem indutiva e nem capacitiva. Nós temos impedância, então, o quê? Resistiva. Então, como é que a gente sabe que um circuito elétrico está em ressonância? Ele é um circuito elétrico que tem R, L e C, e na hora que a gente observa a corrente, a gente vê que a corrente está em fase com a tensão. Uai, tem corrente em fase com a tensão só acontece quando nós temos um circuito resistivo puro, não é assim? Mas se nós temos então um circuito RLC e mesmo assim a corrente está em fase com a tensão, a gente pode dizer que o circuito está em ressonância, ou seja, XL é igual a XC. Vamos fazer um desenvolvimento rápido aqui, ó. Então, para entrar em ressonância, nós temos que ter a parte J aqui, ó, a parte imaginária, tem que ser zero, né? Por quê? Porque a minha impedância vai ficar apenas com o valor da resistência. Tanto é que a corrente vai estar em fase com a tensão. Então, a parte imaginária minha aqui, ela precisa ser zero. Ou seja, eu preciso de ter XL menos XC. XL menos XC tem que ser igual a zero. Nós sabemos que 2πf é ômega, né? Então, nós podemos falar que ômega L menos 1 sobre ômega C é igual a zero. Beleza? Multiplicando cruzado aqui, né? Multiplicando, aliás, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, né? Eu vou ter o seguinte, ó, o mínimo aqui embaixo é ômega C. Ômega C dividido por 1 dá ômega C vezes ômega L. Vou fazer devagarzinho para vocês entenderem aqui, ó. O mínimo aqui dá ômega C. Então, ômega C aqui é como se tivesse 1 aqui, né, gente? Só para ficar claro aqui, ó. Eu quero eliminar eliminar o ômega C, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo aqui é ômega C. Ômega C dividido por 1 dá ômega C vezes ômega L vai dar o quê? Ômega 2LC, né? Ômega C dividido por ômega C dá 1, vezes 1 dá 1. Então, menos 1 é igual a zero. Ok? Como tem ômega C agora aqui embaixo, eu posso sumir com ele. Com ele eu já sumi aqui. Então, melhorando essa equação aqui, nós vamos ter que ômega 2LC é igual a 1. Ômega 2 é 1 sobre LC. O ômega, portanto, aqui, eu posso dizer que é 1 sobre LC raiz. Ok? Raiz disso aqui. Que é a mesma coisa de raiz de 1 sobre raiz de LC. Raiz de 1 é 1, então nós temos raiz de LC. Então ficamos assim, ó, o ômega, que é a nossa velocidade angular, é 1 sobre raiz de LC. Mas nós acabamos de ver aqui, né, ômega é a mesma coisa de 2πf. Vou trocar aqui agora para 2πf. Nós vamos ter assim, ó, 2πf é igual a 1 sobre raiz de LC. Isolando o f, nós vamos ter que f é igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Gente, essa fórmula aqui, essa formulinha que nós acabamos de fazer aqui, ó, essa fórmula, ela nos dá a frequência que produz uma ressonância.
Então, o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que se essa fonte de energia aqui, se esse gerador, ele produzir uma frequência que coincida com esse cálculo aqui, 1 sobre 2π vezes a raiz do valor da indutância multiplicado pelo valor da capacitância, este circuito aqui entra em ressonância. Beleza? Ele entra em ressonância. Bom, se ele entrar em ressonância, o que vai acontecer com a nossa impedância? A nossa impedância, ela vai ficar, se o nosso circuito entrar em ressonância, XL é igual a XC, nosso Z vai ficar apenas igual a resistência. Nosso Z vai ser somente igual a resistência. Portanto, a corrente do nosso circuito, como nós sabemos, é V sobre Z. A corrente do nosso circuito vai ser V com ângulo alfa qualquer. A impedância ficou apenas com o valor da resistência, que é 0 grau. Então, eu vou ter a corrente que é V sobre R com ângulo de alfa. Né? Então, veja que a minha corrente resultante ela tem o mesmo ângulo da tensão. Portanto, o circuito tem característica puramente resistiva. Então, caracterizou para nós o que nós chamamos de ressonância. Isso é a tal da ressonância. E eu disse para vocês há pouco que para nós na eletricidade de potência, para a eletrotécnica, a ressonância é um problema. Por que ela é um problema, gente? Porque, veja, se o nosso circuito entrar em ressonância, o que acontece com a nossa impedância? Ela diminui muito. Ou seja, a nossa impedância ela fica restrita apenas à resistência, como se não existisse um indutor e não existisse um capacitor. Então, a nossa impedância aqui ela fica um valor mínimo possível, que não tem jeito da impedância ser menor do que R. R é o limite mínimo, né? Então, eu posso dizer que a nossa impedância desse circuito ela vai ter o valor mínimo possível. Consequentemente, o que acontece com a corrente? A corrente vai ser máxima possível. Entenderam onde é que eu quero chegar? Eu estou querendo dizer o seguinte, imagine que numa indústria você produza, por algum motivo, o circuito entra em ressonância. Se entrar em ressonância, significa o seguinte, que você vai ter altos valores de corrente circulando dentro da sua indústria. Ok? Por quê? Porque lá na sua indústria vai ter uma impedância mínima. Então, veja, se você vai ter altas correntes circulando dentro da indústria, significa que você vai ter cabos aquecendo excessivamente, equipamentos trabalhando com sobrecarga, perdas elétricas mais elevadas, né? Porque a corrente passa nos cabos, gera perda por efeito Joule, quedas de tensão muito grandes, que como a corrente aumentou, vai gerar quedas de tensão ao longo do cabeamento e vai chegar uma tensão menor lá a ser aplicada nos equipamentos. Então a ressonância é um problema sério, muito sério, dentro das indústrias. E aí você pergunta o seguinte, mas é muito difícil acontecer uma ressonância, não é? Por quê? Porque imagina uma indústria grande, pega uma Fiat, pega uma Petrobras, por exemplo, aqui na Regap. Na hora que você vai lá, pega o circuito elétrico dessas empresas, que é gigante, aí você vai associando os elementos que você tem, resistores, capacitores, indutores, no final das contas você vai chegar num circuito igual a este aqui. Cara, a frequência da rede elétrica nossa aplicada ela é 60 Hz. Então significa que essa frequência aqui ó, é 60 numa indústria. Atenção, a frequência aplicada é 60 Hz, nós sabemos, né? A frequência industrial é 60 Hz. Então imagina a coincidência incrível, né? Se tudo que você tem dentro daquela indústria lá, você chegou nesse L, tudo que você tem de capacitor na indústria, você chegou nesse C, aí na hora que você faz a conta, 1 sobre 2π raiz de LC deu 60, cara, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que isso acontecer, concorda? É muita coincidência. Depois que você produz todo o seu circuito, você reduz todo o seu circuito a um circuito RLC, sério, é muita coincidência que esse resultado dessa conta dê 60 Hz. Se der 60 Hz, entra em ressonância e todos esses problemas que eu já citei aí. Certo? Certo, mas não está tão certo assim. Não é tão difícil. Por quê, gente? Eu diria para vocês que até os anos 1970, por aí,
Isso aqui era difícil demais de acontecer, muito difícil de acontecer, muito mesmo, tá certo? Por quê? Porque a rede elétrica nossa, da CEMIG aqui, tinha uma senoide bonitinha lá de 60 Hz, realmente, bonitinho. Então, para isso acontecer dentro de uma indústria, ia ser uma coisa quase impossível de acontecer. Quase impossível mesmo, né? Só que acontece o seguinte, dos anos 70 para cá, houve muito acréscimo de equipamentos eletrônicos, tá certo? Computadores, as lâmpadas eletrônicas, retificadores, né? Inversores de frequência, ou seja, houve uma inserção no sistema elétrico de uma quantidade enorme de equipamentos eletrônicos que têm para funcionar a necessidade de retificação da tensão alternada, ou seja, transformar uma tensão alternada numa tensão contínua. E essa retificação aí, pessoal, ela gera muitos ruídos na rede elétrica, ela gera como se fosse sujeira na rede elétrica, beleza? Ela gera, então, ao invés da nossa onda senoidal, vou fazer um desenhozinho para vocês entenderem aqui, ó. Então, ao invés da nossa onda senoidal, ela ter um jeitão desse aqui, ó, da nossa onda senoidal, ela ter aquele jeitão clássico dela, né? Até 1970, por aí, a CEMIG entregava a onda senoidal bonitinha assim, ó. Essa onda aqui, ela tem uma frequência de 60 Hz, né? Ou seja, nós temos 60 senoides dessa por segundo, tudo bonitinho, certo? Só que, atualmente, né, de 1970 para cá, se você pegar uma onda senoidal, você vai ver ela assim, ó. Você vai ver uma coisa parecido com uma senoide, parecido, certo? Esse monte de garranchozinhos aqui, isso aqui é o que nós chamamos de ruídos, sujeira na nossa rede elétrica. Quem provoca essa sujeira aqui? Diversos equipamentos provocam essa sujeira, mas os que mais provocam isso aqui para nós são equipamentos eletrônicos, principalmente equipamentos que têm muitos retificadores, fornos a arco nesses fornos que faz derretimento de minério de ferro para transformar em gusa. Enfim, existe uma série de equipamentos, principalmente eletrônicos, que ganharam muito evidência de uso a partir dos anos 70, que geraram essa senoide toda distorcida aqui assim. Beleza? Bom, mas e aí? O que tem a ver com o nosso caso aqui? No nosso caso, nós falamos o seguinte, que para que haja uma ressonância, essa conta aqui tem que dar 60. Então, se eu pegar essa onda nossa distorcida aqui, ela é de 60 Hz também, certo? Certo. Só que é o seguinte, gente, essa onda aqui, ó, para ela ser distorcida dessa forma aqui, teve um cidadão chamado de Fourier, ele descobriu que essa onda toda distorcida aqui, ela pode ser decomposta numa série de ondas perfeitas, porém de frequências múltiplas. O que eu estou dizendo? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem. O Fourier disse o seguinte, olha só. Faz de conta que isso aqui tudo é senoide, tá, gente? O desenho ficou ruim aqui, mas tudo é senoide. O que esse Fourier descobriu? Ele descobriu o seguinte, que se a gente pegar um ponto aqui, vamos pôr esse ponto aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, mas somar com esse ponto aqui, somar com esse ponto aqui, somar com esse ponto aqui,
vai dar esse ponto aqui vermelhinho aqui da onda vermelha, certo? Então ele descobriu então que uma onda distorcida, essa onda distorcida aqui, ela pode ser compreendida como uma série de ondas perfeitas. Tem uma senoide perfeita, essa senoide também aqui é perfeita, essa também e essa também. Tudo aqui são senoides perfeitas. Então, se eu somar essas senoides ponto a ponto, eu vou ter aquele ponto da vermelha. Se eu fizer isso de novo com outros, em cada ponto que eu somar essas senoides aqui embaixo, eu vou obter a nossa senoide vermelha distorcida lá. E ele descobriu que essa frequência, essa primeira frequência aqui, ó, ele chama de F0, é a chamada frequência fundamental, é os 60 Hz. Essa frequência aqui é de 2 vezes, ou seja, de 120 Hz, essa de 3 vezes, essa de 4 vezes, e assim vai N vezes aqui, tá certo? Cada frequência dessa aqui, nós chamamos isso aqui de harmônica. Então isso aqui é uma componente harmônica de segunda ordem, né, que é dobro da frequência, de terceira ordem, quarta ordem, assim por diante. Então, cada tipo de equipamento eletrônico industrial, ele tem a característica de gerar um harmônico específico. Então, se você somar ponto a ponto esses valores dos harmônicos, eu vou chegar na onda distorcida. Entenderam isso? Bom, então, e daí? E o que nós temos a ver com isso aqui? Nós temos a ver que agora aumentou muito a chance, né? Porque é como se fosse o seguinte, gente, essa corrente aqui numa indústria, essa corrente era como, não é aquela corrente bonitinha, só de 60 Hz, mas não. Ali junto com aquela corrente tem várias frequências. Tem uma frequência de 120 Hz, uma frequência de 180 Hz e assim por diante, tá certo? Então, uma dessas frequências, nós temos aí N harmônicas. Uma dessas frequências harmônicas pode coincidir com essa conta aqui, ok? Uma dessas harmônicas pode coincidir com essa conta, beleza? Por isso que eu disse para vocês que hoje em dia, né, atualmente, a partir da década de 70 para cá, a chance de haver uma ressonância ela é muito mais alta. Entendido? Então é isso que eu queria dizer para vocês, que isso para nós é um problema, né? Agora, na eletrônica não é um problema. Por exemplo, se não houvesse esse fenômeno da ressonância, a gente não teria celular, a gente não teria rádio, a gente não teria TV, a gente não teria Wi-Fi, né? Todos esses sistemas que operam sem fio, eles precisam de ter a ressonância. Só para vocês entenderem aqui rapidinho, só um adendo aqui, de forma bem simplificada. Imagina que você tem um rádio. O que um rádio tem especialmente? Ele tem uma antena, né? Ele tem uma antena que capta aqui, né? Aqui fora está chegando várias frequências, né? FM 90 MHz, uma rádio de 90 MHz, outra rádio 89,1 MHz, outra rádio de 94,9 MHz, e assim por diante. Chega um monte de frequências na antena do rádio. O que tem aqui na antena do rádio? Na antena do rádio, lá dentro do rádio, tem um circuito RLC. Ok? Tem um circuito RLC. O que acontece aqui? Ó? Esse L aqui, inclusive, ou L ou C, são ajustáveis, beleza? Eu posso chegar aqui e ajustar. É onde a gente ajusta, por exemplo, a frequência do rádio. Você vai lá no rádio e fala, eu quero ouvir agora a rádio 100 MHz, 98 FM. Aí você vai lá, na hora que você está ajustando a frequência, na verdade, você está alterando o valor desse indutor, ou então, em alguns casos, o valor desse capacitor. Ou seja, você está alterando, na hora que você está mexendo no L, você está mexendo nessa conta aqui. Aquela frequência que coincidir, daquele monte de frequência que chega no seu rádio, aquele que coincidir com essa conta aqui, faz esse circuito aqui entrar em ressonância. Quando esse circuito entra em ressonância, o que acontece?
o efeito do L anula completamente o efeito do capacitor. Então, o nosso circuito fica com impedância mínima. Se o circuito fica com impedância mínima, eu vou ter uma corrente aqui, uma corrente máxima, né? Eu vou ter uma corrente máxima. E aí, lá dentro do rádio, esse sinal aqui, né? Esse sinal que aparece aqui, essa corrente máxima, para aquela frequência específica, é aproveitado dentro da aparelhagem que tem do rádio, e aquilo é amplificado e tratado lá dentro, e sai o som só daquela rádio que você sintonizou. Por isso que ressonância é também chamada de sintonia. Você fazer um equipamento entrar em ressonância é a mesma coisa que fazer um equipamento entrar em sintonia. Entendido? Então veja que todos os equipamentos que você sintoniza, o seu celular, todo equipamento que você sintoniza, ele trabalha com esse sistema de ressonância. Entendido? Então, na área da eletrônica, a ressonância a gente aproveita ela de forma positiva. Na nossa área de elétrica é um problemão. Como eu acabei de citar, quando nós temos ressonância, significa que nós temos uma corrente muito grande na nossa instalação elétrica. E essa corrente muito grande, ela vai gerar um monte de problema. Aquecer condutor, aumentar as perdas, aumentar as quedas de tensão e diminuir as tensões que chegam nos equipamentos. Tá certo? Então, é isso que acontece na ressonância. A ressonância, na verdade, é a mesma coisa de um circuito RLC série, só que é um caso específico, né? Onde nós temos o valor do XL igual o valor do XC. Beleza, gente? Então, quando você tiver um exercício pedindo assim, calcule a frequência dessa fonte para que a corrente seja a máxima possível. Ora, para a corrente ser a máxima possível, a corrente só é máxima possível quando o indutor cancela o efeito do capacitor e vice-versa, ou seja, quando nós estamos na ressonância. Então, para você calcular a frequência que gera essa corrente máxima possível, você tem que vir aqui e fazer essa continha. A frequência que gera, então, a máxima corrente, ou seja, que gera a impedância mínima, é a frequência que atende essa continha aqui. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, esse é o último assunto do circuito RLC, da ressonância. A gente fecha, então, essa parte do estudo dos circuitos monofásicos ligados em série, né? Então faça os exercícios que estão na apostila e também no trabalho. E tendo dúvidas, vocês vão colocando aí nos comentários, e nas aulas síncronas nós vamos conversando e tirando essas dúvidas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Obrigado, um abraço, valeu!